Olá, gente! Nós estamos aqui em mais uma mesa redonda, nós somos o Centro de Estudos Fênix, estamos aqui dando continuidade com os programas que estamos fazendo junto com o Marcelo Carruna. Dá um oi, Carruna. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos com a Dani França, daqui a pouquinho o Marcelo chega aqui também. E vamos estar continuando aquele nossa conversa, aquele nosso bate-papo sobre toda a nossa origem, a intervenção dos Anunnakis, até o ponto que nós estamos hoje. Então, vamos dar uma retomada, só o pessoal dar uma lembrada, Caruna? Vamos sim. Então, tá bom. Então, pessoal, antes de começar, eu queria dizer o seguinte, eu sou um buscador assim como vocês, e não sou dono da verdade. O que eu estou querendo trazer para vocês aqui é compartilhar a maneira como eu tenho entendido tudo isso que afeta a gente, todo esse externo, toda a espiritualidade. E a proposta do Grupo Fênix aqui foi justamente compartilhar isso com vocês também. Pode ser que a forma que eu fale, o meu linguajar, seja mais fácil de entendimento para algumas pessoas. Mas é uma opinião particular minha, e é assim, a gente aqui está só mostrando como que eu consegui chegar a conhecimento. No primeiro vídeo dessa série, a gente falou sobre um personagem chamado Lúcifer. Qual que foi a ideia de falar sobre esse personagem Lúcifer? Muito é falado sobre o próprio Cristo, a gente vai falar um pouquinho sobre ele também. Muito é falado sobre os Anunnakis, sobre as religiões, mas a importância era justamente mostrar que houve uma forma corrupta de manipular quem é esse ser, ou seja, mostrar que ele, o diabo, o Satanás, enfim, todos, né, era uma coisa só, demonizaram um ser que, na verdade, tem uma hierarquia superior, é um cargo, inclusive, bem alto, que tinha um propósito divino, que era justamente qual? Assegurar que todas as almas que estavam em criogenia fizessem o seu papel de fazer as suas encarnações para fazer com que o Deus, eu sou, consiga se elevar. Porque enquanto eles estão presos em criogenia, o eu sou também fica preso, ele não evolui, porque não existem as experiências. Então, a gente mostrou isso no primeiro vídeo. No segundo vídeo, e aí foi um monte de conversa sobre um monte de coisa ao mesmo tempo, mas é assim mesmo que funciona a minha cabeça, e olha, a gente não deve estar muito errado, porque percebe que a Marvel agora está lançou o primeiro Doutor Estranho agora, Multiverso, né? E está lançando essa semana um filme também, até no teu nome aqui, ó, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, ou seja, é uma bagunça total, onde todas as dimensões, o multiverso se cruzam ao mesmo tempo, não tem tempo. E esse negócio do tempo é legal também, que está sendo reportagens já, eles estão colocando algumas coisas. Ontem foi publicado no UOL, inclusive, uma reportagem que cientistas conseguem comprovar que o tempo não existe, mas é que a gente não fique preocupado. Então, É a história do que tudo acontece no agora, né? exatamente. Então, quando a gente faz essa bagunça da conversa aqui, vai puxando uma ponta daqui, uma ponta dali, às vezes sem uma linha temporal muito definida, gente, é porque é assim mesmo. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Todas as nossas experiências, todas as nossas vidas, tudo. Quando a gente está dentro da experiência, a gente entende que eu nasci, eu fui criança, tive escola, hoje eu sou um homem maduro. Ok, tem um tempo que isso aconteceu, mas quando você olha o universo que você é, e aí a gente pode expandir isso para olhar todas aquelas almas que estavam congeladas lá, tudo acontece ao mesmo tempo. Então, esse tempo não existe. Então, talvez a maneira de falar assim, meio maluca, seja justamente para que comece a absorver esse conceito e daqui a pouco você pega uma coisa daqui, uma coisa dali e não fique presa. Mas isso aconteceu quando? Porque tem gente que começa a querer desenhar, né? Então, a pessoa quer, por exemplo, vai começar a ler o livro de Urântia, daí ela não consegue entender, ela começa a desenhar. Desenha lá numa cartolina no multiverso, desenha os outros universos, desenha, tenta traçar uma linha temporal, porque é assim que a nossa mente funciona. Chega uma hora que você não consegue mais fazer nada. Então, esquece o tempo. Então, tudo está acontecendo agora. Tudo. O seu despertar, inclusive, está acontecendo agora. Com todas as coisas que nós estamos falando aqui, inclusive. Que deve estar sendo útil para alguma coisa. O que não for útil, descarta e está tudo bem.
né? Essa aqui é uma opinião, como eu falei, minha, que eu estou compartilhando aqui dentro do Centro Fênix, né? Não, e também tem aquilo, quem está assistindo o programa é porque realmente é que está naquele momento assistindo que vai ser importante para esse despertar e para estar recebendo uma determinada confirmação ou uma determinada informação, baixar um download aí conectado com esse assunto, né? E para quem está achando que a gente está falando, está tudo muito rápido e está perdendo dentro dessa nossa dinâmica, né? São vários assuntos. Lá no canal do Kahuna, na descrição a gente está deixando também os contatos, ele tem o Projeto Terra, né? Que é a tradução do Caminhando Ascendeiro, que mostra um pouquinho de toda essa história que a gente está trazendo, e também tem outros conteúdos que vão ajudar nessa interpretação, porque a nossa ideia aqui, como Fênix, é trazer novos pontos de vista para cada um identificar o que ressoa, né? O meu ponto de vista não necessariamente é igual ao de vocês, mas vocês sabem que tem outras alternativas e outros caminhos é o que dá o livre-arbítrio de seguir, né? E não você ter que seguir somente um, porque é só aquele que é o certo, só aquele que existe. Fala, É justamente essa questão que a gente traz muito na Fênix, né? Inclusive nos cursos e tudo, das pessoas entrarem nos assuntos de mente aberta e pegar realmente, porque engraçado quando você busca e tem contato com certas informações, é como se você mesmo tivesse seu próprio download e entendimento para que caminho que você deve seguir. Então, por isso que a gente não deve fechar só uma linha, só um assunto, só uma pessoa, né? Que a gente lida bastante, inclusive, essa questão vai lidar bastante essa questão de idolatria ou de seguir só uma coisa, porque aí vira uma seita mesmo, né? Então, nesse sentido, a gente traz um monte de quebra de paradigma aqui para que as pessoas vão sentindo, de repente, daquele assunto eu pego só isso, daquela pessoa eu pego só isso, você vai sentindo e vai construindo o seu próprio entendimento no meio disso tudo, porque nós somos, imagine, diferentes, né? Trazemos nosso eu superior e tudo, não é uma coisa só, cada um tem a sua conexão, cada um recebe a sua informação e sua guiança, né? Então, a gente preza muito para essa questão de buscar seu próprio entendimento. Então, a gente traz as informações para realmente sair das quebrar os paradigmas, para que a gente possa estar se encontrando, cada um, sem julgamento das pessoas, mas cada um encontra o seu caminho através das informações que a gente vai passando aí, né? Isso aí, Dani. E assim, ó, uma coisa que é legal também entender, a gente aqui não é contra nenhuma religião e também não é a favor de nem outra. A gente não está aqui a favor de nenhuma entidade e nem contrário a qualquer outra entidade. O que a gente está tentando mostrar aqui é que existe tudo isso e que, de alguma forma, a gente foi manipulado, foram colocadas crenças dentro de nós para que a gente acreditasse nesse lado ou naquele lado, para que esse lado fosse bonitinho ou aquele outro lado fosse bonitinho. Enfim, sempre tentando doutrinar a gente. Imagina que você é um ser que está preso dentro desse planeta há 200, 300 mil anos. Imagina quantas milhões de experiências você já teve. Então, você provavelmente já foi devocional de um lado como do outro. Você já experimentou vários tipos de crenças religiosas. Então, também não dá para pegar e questionar, mas essa aqui é a verdadeira, aquela ali é mentirosa, esses caras são fanáticos, aquele... Gente, a gente precisa disso porque isso faz parte da nossa construção. O próprio nome daquela série do Berto chama-se Projeto Terra. Quando você está dentro de um projeto, você é um experimento. Então, a tua construção ela já é uma experiência. Então, como nós somos seres de evolução espiritual, a gente faz parte desse experimento. Ou seja, essas crenças são colocadas por quem nos criou. Que muitas vezes a gente tem devoção por esse Deus. Em outras vezes,
os deuses que a gente virou devoto, e a gente vai chegar nesse ponto lá na frente, principalmente essa estrutura desses Anunnakis, né? Não eram deuses coisa nenhuma. Mas eles se fizeram passar por deuses e todo mundo achou maravilhoso, enfim. Mas, só para abrir o programa, para resumir, como a Dani falou, né? Vamos lá. Não sei se resumiu ou confundiu. Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro, é importante lembrar de 3 personagens, vamos lá, 4, fundamentais nessa história. Mika, que seria o filho paradisíaco, o criador de todo esse vasto universo, onde nós estamos aqui dentro. Depois, a criação daquele ser, que é o Deus criador desse universo local, que está no braço de Órion, que seria Lúcifer. Né? Temos depois também um outro personagem, que é o Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é um fractal de Mika. O que é um fractal? Eu sou um fractal do meu eu sou. A Ali é um fractal do eu sou dela, a Dani é um fractal do eu sou dela. A somatória desses fractais é que geram as experiências para que esse eu sou evolua. É assim que funciona. O que é um fractal? Se você pegar um pedacinho lá do galho de um pinheiro e olhar assim, com vontade, você vai ver que é um pinheiro inteiro. Se você pegar um copinho de café, de água lá da praia, no Oceano Atlântico, em qualquer praia, ali vai ter a composição que o Oceano Atlântico tem nele inteiro. Então, isso é um fractal. Só para vocês entenderem como que funciona essa estrutura da criação. A criação se fractaliza para que ela experimente e para que ela evolua. Aí a gente já entra em física. Isso é até fácil de compreender. É dessa forma que o universo se expande, se contrai, explode, cresce mais. Entendeu? É mais ou menos isso, gente. Para falar com palavras bem de leigo assim, que é o jeito que eu consigo entender melhor também. Vamos lá. Tem esses personagens. E aí existem alguns outros personagens que acabam chegando até nós aqui nesse planeta por alguma, sei lá, não vamos dizer acaso, mas sim, por coincidências. E como eles tinham uma tecnologia espiritual mais avançada que a nossa, e eram seres mais antigos, eles resolveram brincar de ser deuses aqui. E aí, mais uma vez eu falo, é legal, se vocês puderem ler, leiam aquele livro, Os Fundamentos Básicos do Hermetismo, que é o Kybalion. Ali vai dizer o seguinte, tudo que está dentro é como que está fora, tudo que está em cima como que está embaixo, o macro é igual ao micro, isso até é explorado, lembra aquele filme MIB, que o cara está o tempo todo atrás lá da galáxia, não sei o quê, e a galáxia está dentro do colar do gato, né? No final eles descobrem, porque quando você fala de uma galáxia, você imagina que, nossa, é uma galáxia que deve estar fora do nosso sistema aqui, que deve ser uma coisa gigantesca. Não, estava dentro da pedra do colar do gato. Então, assim, é importante a gente olhar para dentro e é importante a gente tentar olhar sempre, começar de dentro é mais fácil do que olhar para fora. Isso é uma técnica de controle também que é usado por essa corrupção espiritual. Mudar o nosso foco, mudar o nosso alvo. Quando eles estão fazendo a gente olhar para outras coisas, opa, para de olhar para ali porque tem alguma coisa errada. Se eles estão mostrando muito um caminho ali, eles estão escondendo outra coisa que eles estão fazendo aqui. Então, voltando. A gente falou lá dessa história toda e falamos também no finalzinho do segundo vídeo dos projetos que foram sucedendo aqui, que foram aqueles projetos com as 22 federações que vieram para cá para fazer testes, desde botânica, fauna, exploração do DNA, aquela coisa toda. Quando, enfim, o planeta estava pronto para receber vida, o primeiro projeto que veio para cá para trazer vida foi o projeto Siriano. E nesse projeto Siriano, qual que era a ideia? Era trazer vida a cada 200 mil anos, um novo tipo de vida. Por quê? Porque esse planeta aqui ele tem uma particularidade, ele é um planeta que ele acelera a evolução espiritual, a ascensão. Então, todo ser que aqui dentro começa a ter as experiências,
em vez de ter que experimentar 30, 40 vezes, 10 vezes menos, ele consegue pegar e se adiantar nesse processo. E foi o que aconteceu com a primeira raça que veio aqui, que são os elfos. Só que esses elfos, o que eles tinham? Eles começaram a se desenvolver tanto, telepaticamente e tudo mais, de repente as hierarquias observaram que não havia mais barulho, não havia mais choro, e eles já estavam tão desenvolvidos que eles começaram a construir as suas cidades, a sua sociedade com telepatia. E aquilo causou um certo assombro, porque como que você pode, num planeta tão novo, um projeto tão novo, de repente você gerar uma raça tão avançada? Se a gente está aqui guerreando, e não sei o que, reptiliano, insectoide, aquela coisa toda que a gente comentou da Guerra de Órion, e os caras não iam para frente, pô, como é que esses malucos aí conseguem fazer uma raça especial que conseguiu acelerar tão, né, rápido assim? E apesar de toda essa evolução espiritual, eles não respeitavam as hierarquias que estavam aqui presentes naquele momento como deuses, que eram os Anunnakis que já estavam aqui. Isso causou um certo ciúme nesses Anunnakis. Afinal de contas, nós somos muito mais antigos, nós somos deuses, vocês, pô, qual é de vocês? E ali começou a primeira sabotagem. Você quer falar alguma coisa, Dani? Porque, né, na realidade, o propósito dos Anunnakis era eles serem donos da criação, né? E como é que eles poderiam fazer uma criação que não os admirasse, né? E não respeitassem eles como seres supremos, né? E a partir do momento que começou a ter essa conversa em paralelo, né? Uma raça inteira se comunicar e se desenvolver e deixar os deuses do lado, os deuses passaram a ser nada, né? Então, aí que eles perceberam que a criação não cumpria os fundamentos, né? Exatamente. Para que foi criado. Então, lembrando que nessa época você tinha esses Anunnakis já vivendo aqui em terceira e quarta dimensão, e você tinha as hordas satânicas lá de Órion que estavam vivendo em quinta e sexta dimensão aqui no planeta. E eles todos observando esse projeto siriano. Só que esse projeto gerou esse desconforto, geraram seres assim maravilhosos, que eram aqueles elfos de 2,5 metros, 3 metros, com uma inteligência, com uma evolução espiritual magnífica, aceleradíssima, né? Um respeito pela natureza, uma conexão muito boa com a frequência alta da Mãe Terra naquela hora, e aí começou toda uma interferência. Qual que foi a interferência? Houve negatividade dos arcontes que entraram nesse sistema, começaram, de certa forma, a dar uma piorada na cabeça desses Anunnakis que aqui estavam. Começou uma sabotagem nesses projetos, e aí começaram a se sabotar vários dos projetos. Eu não vou falar na sequência os projetos, porque tem lá, tanto no meu canal, como aqui também, no Centro Fênix, no podcast também tem. Então, as pessoas podem seguir por ali. Aí, o que acontece? Chegou a determinado momento que eles conseguiram gerar um conflito tão grande entre as duas civilizações que aqui viviam, que foi o último conflito entre Atlântida e Lemúria, que conseguiram fazer que houvesse a primeira detonação termonuclear aqui no planeta. E essa detonação, ela destruiu completamente essa vida, esses corpos humanoides. A gente já tinha aqui dentro maldequianos que estavam sendo encarnados, pessoas que vinham, almas, né, espíritos que estavam sendo recolhidos de planetas bem piores por conta da corrupção de Caligastia. A gente estava tendo toda essa situação da briga comercial entre Lemúria e Atlântida. Quando deflagra essa bomba nuclear, acabou com a vida praticamente. Sobrou uma coisinha aqui, outra ali, mas sobraram duas raças, vamos dizer assim, os Cro-Magnon e o Neandertal. Só que seres muito embrutecidos, muito complicados. E aí houve uma interferência. Será que o Carmona caiu? Bom, então, dando continuidade,
até o Caruna voltar, os Cro-Magnons e os Neandertais, segundo, né, o livro lá do Projeto Terra, Escutando? eles vêm como os remanescentes dessa destruição que houve tanto na Lemúria quanto na Atlântida. Você caiu, voltou. Ah, que está instável. Mas eu só estava falando um pouquinho dos Cro-Magnos e dos Neandertais, Sim, que eles eram remanescentes da guerra nuclear que teve, né? Então, foi isso. as raças que ficaram corrompidas, né? Então, pela irradiação, tudo, e aí vieram esses derivados que a gente conhece já na nossa cultura de hoje, né? Só que eles vêm dessa época aí, tanto da Lemúria como da Atlântida, É, e foram usados como base para os novos experimentos. exatamente. É aí que entra o que muita gente chama do nosso pai, do nosso DNA criador, que é o Enki, que era o comandante naquela época desse projeto Anunnaki, pleiadiano, que estava aqui dentro. Por quê? Porque caiu no colo deles. Como que a gente vai pegar e retomar esse projeto com especialistas em genética, né? Aí lembraram que esses Anunnakis estavam aqui dentro e lembraram que o Enki estava aqui dentro. Aí o Enki, junto com a Ursag, fazem o que somos nós, basicamente, hoje, a nossa genética. E aí algumas pessoas dizem que o Enki é um grande do nosso pai criador, que ele é, na verdade, uma pessoa que tem muito amor, um ser que tem muito amor pela gente, porque ele pegou e escondeu dentro do nosso DNA as outras 10 hélices que vão fazer com que a gente consiga acelerar a nossa expansão. Gente, tudo isso é cascata, porque é o seguinte, se ele quisesse fazer alguma coisa nesse momento, ele queria se apropriar da criação. Ele escondeu porque ele quer ter a chave do despertar, que o que é importante hoje em dia para todo mundo que observa, para todas as outras raças, para todos os outros universos, não é as minhas experiências, não são as experiências da Ali nem da Dani, não é o que a gente está fazendo com esse planeta ou deixou de fazer, não é a nossa evolução, é a nossa capacidade de se reconectar com a espiritualidade e despertar, que é o que as outras raças não têm. E é isso que vem aqui para fazer a abdução. É por isso que eles estão atrás do nosso DNA. Quando a gente fala que eles vêm atrás do nosso DNA, muitas pessoas, porque, né, nós temos cabelos bonitos, nós somos, né? Não é por causa desse DNA. Eles querem achar dentro do nosso DNA aonde que está o negócio que faz com que a gente consiga pular. Porque ninguém está interessado na raça humanoide. Eles estão interessados em acelerar a evolução deles. Essa que é a preocupação. É Né? importante isso que você falou, que o Enki deixou essa chavezinha, né? Até por um momento lá na frente, que seria o nosso agora, né? Ele ter um poder de barganha sobre uma volta por cima, dependendo do que Exatamente. acontecesse, porque se ele tem a chave, seria fácil ele negociar, falar assim, olha, eu consigo ajudar na ascensão de vocês, porque eu tenho a chave, só que eu tenho em contraparte, né? A gente não pode esquecer que como é aqui embaixo, é lá em cima, como a Runa falou. Então, essa coisa de negociar existe em outras orbes também. E não acho que ele está muito acima da gente, não, né? A dimensão dele está ali, pertinho para onde a gente está indo. Então, Então, e isso que você está falando é uma coisa assim muito bacana, porque quando a gente vai estudar sobre os Anunnakis, se você entrar no estudo dos livros do Zacarias Sitchin, se você for nessas pessoas que são, né, que vai por essa linha e, gente, você vai entrar numa linha ali mais pragmática e meio mentirosa. Por que é mentirosa? Porque o próprio Zacarias Sitchin, ele tinha a sua maneira de interpretar porque ele tinha interesses. Ele era um mercador de objetos. Então, ele tinha que criar uma historinha para que aqueles objetos que ele conseguia comprar ali de uma forma meio esquisita, mais barata ou roubada, enfim, vamos dizer assim, tivesse valor histórico, valor comercial. Então,
Ele, na verdade, é um grande desinformante. Mas, Marcelo, todos os livros do Zacarias Sitchin contêm só desinformação? Não. Tem muita informação ali dentro, mas tem um monte de cavalo de Troia. Então, vale a pena ler? Vale, leiam os livros. Vale a pena estudar ele? Vale sim, estudem. Mas não caia na energia devocional, não caia que esse cara está falando só a verdade, que ele não está. Discernimento, né, Caruna? Isso. Dentro disso, Caruna, tem, olha só, cai no que eu comecei a falar no começo, é justamente essa questão, porque todo mundo tem, em certos pontos, uma peça do quebra-cabeça, né? Ele tinha, e tem a linha do Anton Parks também. Aí Sim. também tem uma outra pegadinha, ele fala muito bem de Enki, por quê? Porque aí você vai descobrir que ele mesmo acha que poderia ser a reencarnação de Enki, não sei como, né, nessa situação toda, mas enfim, ele traz lembranças, mas daí tem toda essa questão, tem coisa muito boa ali também, no que ele traz, mas ao mesmo tempo tem essa questão que leva para toda essa história do Enki bonzinho e tudo mais, que também eu não consigo comprar, se você for estudar, mas tem coisas interessantes que você junta no quebra-cabeça. Então, é isso que a gente tem que aprender a sentir e a navegar e juntar as nossas pecinhas, né? É que é assim, ó, de novo, né? Vamos lá, hermetismo, né? Que está dentro, que está fora, é aquela situação. A dualidade interessa para quem? Para quem está aqui querendo controlar a gente. Enlil, que era o grande irmão de Enki, que é o Yahvé, que é o Jeová, enfim, que era o comandante que assumiu, que tinha aquele poder bélico, né? O Deus dos hebreus, aquela coisa toda. Quando aconteceu toda a confusão aqui no planeta, que aí a federação falou assim, chega, cara, não quero mais vocês aqui, vocês só estão fazendo caca. Quem que foi negociar com a federação? Não foi Enlil, porque Enlil era muito colérico. Então, quem foi lá negociar com a federação, porque tinha uma certa destreza para falar, foi Enki. Só que quando tem um bonzinho, tem um mauzinho, ou vice-versa. O próprio David Parceriza, que escreveu um livro lá, que Enki, o pai da nosso pai criador, ele defende o Anton Park o tempo todo. Mas ele tem que defender, porque se ele escrever um livro dizendo que Enki é o pai da nossa criação, que é o nosso pai criador, ele não pode ir contra aquele cara, entendeu? Então é mais ou menos isso. Se você, de repente, não, mas o Enlil é ruim, ele é uma víbora, ele é colérico, ele é vaidoso, como eu tenho um vídeo ali que eu falo, né, que esse Yahvé é um psicopata viciado em energia de ectoplasma negativo, né? E é verdade. Um cara que exige sacrifício, um cara que exige um monte de coisa, que ele está se alimentando do quê? Disso aí, né? Aí você tem que colocar que o Enki é bonzinho. Mas, de qualquer forma, você está dizendo o seguinte, os Anunnakis são os nossos deuses, nós gostamos deles. Entendeu? Você só trocou um pelo outro, mas você continua devoto aos Anunnakis. Depende, quando, na verdade... Né? Quando você coloca que um é bom e o outro é ruim, você tem que ver qual que é o seu ângulo de visão, seu ponto de vista, né? Isso. E aí a gente vai chegar aonde a gente está fazendo essa série agora para justamente isso. Gente, vamos lá. Algumas perguntas que você sempre fiz para mim. Se existiam não sei quantos milhões de judeus e hebreus naquela época, quantos milhões de asiáticos existiam já? Porque hoje eles são praticamente 2/3 da nossa população mundial. Eles não podem ter começado a brotar da terra, né, e virar, sei lá, né? Tinha muito mais gente vivendo lá do que aqui, né? Por que Micá, que é um questionamento que eu faço no próprio livro de Urântia, ele veio se fractalizar e justamente ele veio naquela região ali de Israel? Para dar essa importância para Yahvé, para confrontar Yahvé, que era o Enlil, é meio complicado. Então, são perguntas que a gente não tem muita resposta para dar. E por isso que é legal sempre escutar um monte de coisa de todo mundo, estudar um monte de tudo, para a gente ir tentando juntar essas ferramentas, essas pecinhas desse quebra-cabeça. Talvez a gente não consiga juntar,
Mas dá para entender, por exemplo, que esses Anunnakis, na verdade, eles se aproveitaram dessa tecnologia para justamente criarem as várias religiões. Começou pelo implante do cristianismo. E eu repito aqui, implante do cristianismo. O que é o implante do cristianismo? Gente, não é que ser cristão é ser ruim, ser mal, não deva ser cristão, não é isso. É que foi colocado um implante na gente, para que a gente acredite do sofrimento e tudo que aconteceu com aquele Cristo, naquele momento, e a gente ficar devoto àquela frequência energética. E é tão nítido isso, por exemplo, justamente na época da Páscoa, que é onde se comemora a colheita, está todo mundo alegre lá no hemisfério norte, principalmente naquelas regiões, eles tiraram isso das populações e as pessoas, em vez de comemorarem a colheita, a fartura dos alimentos que estão sendo colhidos, eles estão ali uma semana fazendo via sacra, vendo sangue, vendo o sofrimento de Jesus, e depois ainda o último símbolo, aquela cruz lá, com aquele cadáver lá pendurado, muitas vezes todo ensanguentado ainda, que tem gente que não consegue nem olhar para aquilo. Ou seja, é para tirar a nossa conexão com a Mãe Terra, com as coisas que acontecem no nosso ciclo. E ainda falar que o homem lá morreu por sua causa, né? Mais isso ainda, você é culpado. Você é culpado. Então, assim, aquele Cristo ali, daquela cruz, aconteceu? Eu acho que não. Acho que não mesmo. Por várias coisas, e a gente já falou isso no Projeto Terra lá, inclusive. O próprio José de Arimateia podia ter tirado, que era um cara influente. Os soldados romanos, eles eram corruptos. Os romanos não tinham interesse nenhum em fazer aquilo da forma que foi feito. Enfim, são discussões que, de certa forma, já estão vindo, de certa forma, explícita. Mas não é a religião que a gente está questionando, a religião cristã. A gente não é o você reconhecer Cristo como um fractal divino que veio para cá por alguns motivos nobres, mas é a forma como foi manipulado por esses Anunnakis que estão por trás sim, para que a gente continuasse com essa energia devocional. Então, a partir dali, todo mundo que reencarna já com esse implante do cristianismo, que é o não merecimento, que é o sofrimento, que é a culpa, que é acreditar num Cristo que veio para cá. Pô, quem somos nós para um fractal de um filho paradisíaco vir para cá para redimir os nossos pecados? Se a gente fosse tão importante, por que ele não limpa logo a gente daqui e manda a gente para um lugar da nossa estatura, então, da nossa envergadura? Né? Vamos fazer o caminho contrário, então, né? Então, é nesse sentido que a gente está trazendo essas informações, né? Então, vamos falar um pouquinho, assim, dentro do que a gente acredita, de quem foi, né, Jesus Cristo, porque ele realmente existiu. A história que foi deformada, né? Quem que foi? Alguns chamam de Jesus Cristo, outros de Sananda, né? Quem foi essa entidade? Né? Olha, Jesus Cristo, ele realmente viveu nesse planeta. Micá foi o primeiro filho paradisíaco que teve coragem de se fractalizar num planeta como o nosso, aqui com essa vibração e densidade e dimensão. Outras entidades de hierarquias superiores já fizeram esse processo. Lá na Guerra de Órion, por exemplo, quando alguns mestres ascensionados começaram a se fragmentar e fractalizar dentro dos próprios reptilianos para criar a primeira evolução de ordem reptiliana Kumara, que são os seres sepetiformes, que são os mestres ascensionados. Né? Mas o primeiro filho paradisíaco que teve coragem de fazer isso foi Micá. Você imagina o envolvimento dos seres supranaturais que coordenam todo esse vasto universo? Quando um filho paradisíaco resolve fazer o seguinte: olha, eu vou experimentar uma vida mortal na carne. Né? Imagina você, por exemplo, hoje, se você vira e fala o seguinte para o Marcelo: Marcelo, eu estou a fim de ficar uma semana lá em Kiev.
Nossa, ele vai surtar. Não, calma, os caras estão em guerra, os caras estão explodindo tudo. Não, mas eu quero ir, eu quero ver o que está acontecendo, eu quero trazer a verdade, não sei o quê. Tá, mas então a gente tem que preparar, aonde que vai estar a tua segurança, como que vai ser, como que você vai sair dela depois. Você entendeu mais ou menos para trazer para uma... Imagina um fraco, quando ele resolve fazer isso, a logística espiritual que ele teve que criar. Mas ele não fez só isso aqui no planeta naquele momento. Ele se fractalizou em outros planetas ao mesmo momento. Ele experimentou essa vida na carne em vários planetas dessa mesma região nossa aqui, desse mesmo universo. Um deles foi em Alfa Centauro, como Ashtar-Sheran. Só que ele, para se densificar, para conseguir chegar perto do campo vibracional do planeta Terra, ele demorou cerca de 2.000 anos, se densificando. Quando ele chegou no campo vibracional do planeta Terra, para entrar aqui e para entrar nesses outros planetas que estão em quarentena, junto com nós, desse braço de Órion, você não vai entrar como um ser cândido de luz. Por quê? Porque quem controla aqui é uma energia diferente. Essa energia não vai permitir. Para entrar aqui, vai ter que fazer contrato. Veja Chico Xavier, um homem daquela envergadura, um ser que tem uma luz, uma espiritualidade gigantesca. Olha o contrato de miséria, o contrato de sofrimento que ele assinou para estar aqui dentro. Olha a vida que ele teve na carne. Então, houve toda uma preparação também, e ele entrou aqui, de certa forma, camuflado por uma energia negativa de um arconte. Então, os arcontes que estavam no controle, esse sistema corrupto todo, viu aquela energia e falou assim, não, é um ser de alta envergadura, arconte, que está entrando, não vamos nem mexer com ele, ele tem acesso, pode entrar. Foi assim que ele entrou. Quando ele já pegou e já estava aqui encarnado, que os caras se deram conta que não era. Que daí houve até aquela situação de tentar matar os primogênitos e tudo mais. Então, assim, eu acho que para encerrar agora, e daí depois no próximo vídeo a gente falar um pouquinho mais sobre essa história de Jesus aqui, em Urântia, é basicamente trazer esse finalzinho. Ele entrou aqui no planeta para viver essa vida na carne, para ter uma experiência, e ele tinha alguns objetivos. Ele é um fractal divino. Ele existiu, sim, mas não esse Cristo do cristianismo. Não esse Cristo que foi pregado numa cruz. Não esse Cristo que vem para cá para resolver os nossos pecados, porque nós fizemos muito mais pecados depois de 2.000 anos do que aqueles que nós já tínhamos ali atrás. A humanidade hoje é muito mais complexa, muito mais pecadora, é muito pior do que já foi. Então, eu acho que seria bom, só para a gente ter essa lucidez para terminar assim, pensando sobre isso. E lembrando que toda a benevolência, que Jesus é amor, né, isso que pregam, é a realidade, foi a mensagem que ele trouxe para a gente, né? Essa que é o quê? Viver no amor, que nós somos deuses também como ele. Então, tudo isso a gente tem que pegar, tá na Bíblia. Então, assim, a Bíblia é como a gente fala, o livro de Urântia, né? Como a gente fala de vários livros. Todos têm a parte que ressoa. Então, por isso, assim, quanto mais estudar, a gente começa a entrar em contato, a nossa própria energia vai selecionar o que é bom, o que eu acredito, o que eu não acredito. É que nem coisas que eu falo assim, que me contestava quando eu ia de origem católica, frequentava a missa, e quando eu via a missa, o padre está falando ali, muitas coisas, né, eu perguntava, por que eu estou aqui, né? E realmente, porque tem coisas que não ressoam, e aquilo lá faz a gente questionar, por que eu estou aqui? A mesma coisa, mesmo no Espiritismo, quando a gente fazia Evangelho no Lar também, e lia Evangelho, tinha coisas que eu falava assim, mas por quê? Mas naquela época da minha infância, eu não sabia que eu podia escolher, que eu não tinha só que mudar a cadeirinha, sair de uma religião, entrar em outra religião, entrar em outra e ficar procurando em qual religião eu pertenço. Não. Eu pertenço ao quê? Uma unicidade, uma coisa
sou um com Deus. Então, não são religiões. Cada religião traz conhecimento, mas Sim. o meu eu, a minha essência e o que ressoa comigo está no todo, né? Então, a gente Isso não aí. precisa entrar na caixa. A desconstrução que a gente faz e a gente prega é sair das caixas e Uhum. não ficar E, nessa coisa. Lembrar que a ideia do Enki, a ideia de quem está na dominância, justamente é o dividir para conquistar. Então, ele começou a colocar as pessoas em tribos, em caixas, em culturas diferentes, para justamente ele ser o único que tem a visão como um todo. A é, partir do momento que as pessoas ascenderem, as pessoas entenderem que é esse o jogo e passar a ter essa visão do todo também, aí a gente quebra a Matrix. E é legal a gente, para fechar rapidinho, né, e lembrar que essa questão, né, por exemplo, na Bíblia tem a parte do amor, também tem a parte de controle, que é aquela questão de somos pecadores e tudo mais, vitimismo e tudo, né, e para manter a gente nessa dor toda. Então, esse é o propósito dessas aulas, justamente para a gente ver o nosso papel e nossa responsabilidade, sair do vitimismo e entender mais sobre frequência e vibração, acho que é esse o caminho, né? O caminho que o Jesus, a energia verdadeira de Jesus traz, que é justamente através do amor a gente começar a fazer a nossa busca verticalizada, no sentido de sair desses controles todos. Esse é o objetivo, né, de a gente estar aqui. então, é isso, né, pessoal? Esse capítulo, daí a gente poder pegar e pensar no próximo capítulo. Então, É vamos isso aí. despedindo, né? Mais uma vez, gratidão, Marcelo Carruna, você sempre é um fofo. Aliás, você já é fênix, né? É Vamos isso aí. agradecer a todo mundo. Até Eu, mais, eu gente. agradeço muito de Gratidão. sempre estar aqui, eu gosto muito da energia de vocês, sou sempre muito bem acolhido. E assim, como eu falei lá no começo, eu sou um buscador, estou aprendendo muito, muito, aprendendo o tempo todo com todos vocês também, e esse compartilhar, a gente acaba aprendendo muito. E não sou dono da verdade. Simplesmente só estou querendo dividir com vocês a maneira como eu penso sobre tudo isso hoje. É só isso, né? Gratidão. Gratidão por isso. Gente, tchau para Até vocês, mais, gente. até a nossa próxima saga, né? Beijo, tchau.